Steve Jobs recebe muito crédito pelas coisas incríveis que ele realizou na Apple e com razão. Mas nem tantas pessoas dão a Steve Wozniak o crédito que ele merece por realmente construir os computadores que tornaram a Apple uma empresa viável para começar. Isso se deve principalmente à sua decisão de renunciar ao cargo de liderança na Apple em 1985. Então, neste vídeo, vou explicar por que ele deixou a Apple e os eventos que levaram a essa decisão. Aqui é o Greg do Apple Explained, e o tema de hoje ganhou facilmente o primeiro lugar na última votação. Se você não participou, inscreva-se para que enquetes como esta apareçam no feed de atividades do seu celular. Agora preciso iniciar o vídeo com um aviso legal. Tecnicamente, Wozniak nunca deixou a Apple, pois continua sendo funcionário até hoje. Na verdade, ele ainda recebe um salário semanal de $50. Mas, na prática, sua presença e poder de decisão sobre a empresa foram abandonados em 1985. Isso foi um grande negócio, dada sua influência sobre seus produtos iniciais. Ele foi responsável pela construção do Apple I, o primeiro computador que apresentava uma simples conectividade plug and play com teclados e televisores. Wozniak não considerou lucrar com o computador. Steve Jobs teve essa ideia. O dinheiro que eles ganharam com o Apple, levou à criação do aprimorado Apple, um que também foi projetado e desenvolvido por Wozniak. Uma das maiores conquistas técnicas do Apple II foi seus 8 slots de expansão, alimentados por apenas 2 chips, em vez dos 40 chips padrão da indústria. Isso permitiu que o computador fosse menor, mais barato e mais capaz do que sua concorrência. Mas Jobs não gostou da ideia. Ele pediu a Wozniak para fazer o computador com 2 slots. Você precisa apenas de uma impressora e um modem. Woz ficou atônito. Ele sabia que os entusiastas de computadores como ele queriam o máximo de expansibilidade possível. Portanto, limitar de propósito as capacidades do Apple II não tinha lógica para ele. Wozniak respondeu dizendo que se o Apple II não fosse lançado com 8 slots, ele iria embora e levaria seu computador com ele. Jobs eventualmente cedeu, e o Apple II se tornou um dos computadores mais bem-sucedidos da história, impulsionando as vendas anuais da Apple de $775 mil para $118 milhões. Mas essa discussão sobre o Apple II foi uma representação perfeita das diferentes filosofias dos dois Steves. Wozniak acreditava em uma abordagem aberta para a tecnologia, enquanto Jobs preferia torná-la o mais fechada possível. Mas não confie apenas em mim, o próprio Wozniak explica isso. Ele afirmou que essa era uma das principais motivações de Steve. Para manter as coisas fechadas e autodefinidas, e não realmente expansíveis por fora tanto assim. Começamos uma empresa com o Apple II e era totalmente aberto tudo. Publicamos nossos esquemas, designs e coisas que as pessoas podiam ver, modificar e melhorar à sua maneira. Sou totalmente a favor do pensamento de código aberto. Acredito que foi por isso que Wozniak acabou deixando seu cargo de liderança na Apple. Não acho que seja coincidência que, à medida que os produtos da Apple se tornaram mais fechados, Wozniak ficou mais frustrado com a direção da empresa. Por exemplo, quando estavam criando o Apple III, Jobs novamente impôs limitações arbitrárias ao produto que Wozniak se opôs. Jobs insistiu que o computador não tivesse ventilador ou saídas de ar, exigindo uma base de alumínio para dissipar o calor. Mas a fabricação do alumínio levou tempo, exigindo que o design fosse finalizado antes da placa-mãe real. Após submeter o design, descobriu-se que a placa-mãe era pequena demais para acomodar todos os componentes necessários. Isso exigiu uma solução de engenharia que não se provou confiável. Mas devido às restrições de tempo, o produto foi enviado apesar de sua qualidade questionável. Wozniak olhou para o computador descontente, dizendo que o prazo de fabricação e desenvolvimento foi muito curto. O caso do Apple III já havia sido definido há muito tempo. Eles tinham uma placa lógica de tamanho específico para acomodar os circuitos. A Apple trocou as placas, mas surgiram outros problemas, como chips incompatíveis. Havia inúmeros problemas que você normalmente resolveria durante a pré-produção e corrida piloto. Os clientes receberam a corrida piloto. Wozniak estava certo. O Apple III, sofrendo de inúmeros problemas de hardware, como superaquecimento, chips deslocados, discos derretidos, curtos-circuitos e falhas de componentes.
Na verdade, uma das soluções oficiais da Apple para recolocar chips deslocados era inclinar a frente do computador 6 polegadas fora da mesa e simplesmente deixá-lo cair. Foi um passo em falso embaraçoso para a Apple e danificou severamente a reputação da marca. Mas Wozniak ainda acreditava que poderiam se reerguer com o próximo grande computador, o Macintosh. Ele realmente estava liderando o design e o desenvolvimento do produto até 1981, quando sofreu um trágico acidente de avião que o deixou com graves ferimentos na face e na cabeça, além de amnésia temporária. Devido ao acidente, Wozniak esteve ausente da Apple por 2 anos, voltando em 1983 para ajudar no desenvolvimento do produto. Naquela época, Jobs já havia assumido o projeto do Macintosh e implementado algumas de suas características marcantes. Possui um sistema de resfriamento sem ventilador e um design totalmente fechado. Na verdade, os clientes precisavam de uma chave de fenda especial para abrir a caixa plástica. Algo que não fazia sentido para Wozniak. Olhando para trás, ele disse: o Macintosh original falhou sob a liderança de Jobs. Não foi até ele sair que se tornou um sucesso. E as estatísticas de vendas parecem confirmar isso. Com Jobs por perto, o Macintosh não gerou receita suficiente para sustentar a Apple. Em 1985, quase um ano após o lançamento do computador, o Apple II ainda representava 85% das vendas da Apple. Apesar disso, Jobs não mencionou ou incluiu a equipe do Apple II em reuniões e eventos. Algo que, compreensivelmente, frustrou Wozniak. Então, no início de 1985, ele deixou a Apple de vez, dizendo que a empresa estava indo na direção errada nos últimos 5 anos, que ele sentia falta da diversão dos primeiros dias e que a Apple se tornou o flagelo de sua existência. Ele gostava de engenharia, não de gestão, e acreditava que a Apple estava o impedindo de ser a pessoa que ele queria ser. Após sair, Wozniak criou sua própria empresa chamada CL9, onde desenvolveu o primeiro controle remoto universal programável. Ele também realizou seu objetivo de vida de se tornar um educador, ensinando uma aula de informática para alunos do 5º ao 9º ano. Foi um caminho totalmente distinto do de Steve Jobs, mas não menos relevante. Tudo bem, pessoal? Então é por isso que Steve Wozniak deixou a Apple. Obrigado por assistir. Inscreva-se para ajudar a decidir os próximos tópicos.